E aí pessoal, beleza? Luan 3DR na área, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou mostrar um processo acelerado de uma cena que eu fiz e vamos conversar um pouco se o Blender com Cycles é capaz de chegar a níveis de outros programas mais famosos, como o 3ds Max com V-Ray ou com Corona. Será que o Blender dá conta? Vamos falar um pouco sobre isso. De fundo aí está passando o processo acelerado da criação dessa cena aí. Vou mostrar o resultado final dessa cena no final do vídeo, mas a gente vai começar a falar sobre o assunto principal do vídeo. Muitas pessoas me perguntam se o Blender é capaz de chegar na qualidade de outros programas famosos que têm mais ou menos uma equivalência, como o 3ds Max com o Corona e o V-Ray. O Blender ele utiliza o Cycles como seu renderizador. E a resposta para essa pergunta é definitivamente sim. O Blender consegue chegar sim no resultado de um Corona ou de um V-Ray muito facilmente. É claro que vai ter suas diferenças, o Corona vai ter as suas diferenças, eles têm formas diferentes de fazer uma mesma coisa. Talvez o Corona tenha uma forma mais eficiente de fazer certo tipo de coisa que o Blender não tem, mas no final você consegue sim chegar numa qualidade muito próxima do Corona ou V-Ray, ou até fazer melhor. E isso não estou dizendo que você vai ter o mesmo gasto de processamento, se vai ter o mesmo gasto de tempo para configurar, isso tudo é à parte. Mas um render realista é possível sim chegar tanto no Cycles quanto no Corona quanto no V-Ray. Basta você ter todo o domínio desses programas. Mas o que eu acho curioso sobre essa pergunta é que ela tem a impressão que está jogando a responsabilidade da qualidade final da imagem no programa em si e não em quem está operando o programa. E o que eu vejo é totalmente o contrário. Por isso, o primeiro tópico que eu quero desmembrar aqui com vocês é a habilidade do artista versus a limitação do software. Qual desses dois fatores fazem mais diferença na qualidade final de uma obra? Mas já dando spoiler da pergunta que a gente acabou de fazer, é a habilidade do artista. Ela vai contar muito, mas muito mais do que a limitação do software. Mas vai existir situações sim onde o software vai limitar o artista. Mas para a gente entender um pouco onde o software mais limita o artista, a gente vai entender qual a diferença de um software limitado e um software não limitado faz na vida de um artista. E a principal diferença é facilidade, porque um software, por exemplo, o Blender e o 3ds Max, o software 3ds Max pode ter em alguns aspectos uma facilidade muito maior em fazer certo tipo de coisa, ou o Blender vai ter certa facilidade em fazer outras coisas. Isso vai fazer com que o artista não entregue mais qualidade, sim, de forma muito mais otimizada, gastando muito menos energia e também de forma muito mais otimizada e mais rápida. Essa é a principal diferença que faz no processo de você fazer a sua obra. Na hora de você escolher o software que você vai utilizar para fazer os seus trabalhos, você deve levar em consideração sim os resultados finais, mas só que mais importante do que isso é a otimização. O quão mais rápido você vai conseguir fazer naquele software determinado. É isso que você tem que procurar em um software. Fazer o mesmo processo, porque hoje em dia o software entrega quase a mesma coisa. Isso vai mais da qualidade, da habilidade do artista. Então sobra você escolher qual é o que facilita mais o seu trabalho, qual é o que você se adequa melhor, qual é o que se adequa melhor ao seu estilo de trabalho. Outra limitação que você tem no software é a qualidade em si, que a gente já falou, mas isso muitas vezes acontece quando você utiliza um software que a proposta dele não é entregar o que você quer entregar. O Lumio ele não tem a proposta de ser um renderizador Path Trace, então ele não vai ter os cálculos fisicamente corretos. Ele é um renderizador mais puxado para o real time. Ele vai priorizar a velocidade da renderização do que a precisão de iluminação. Mas não quer dizer que você não consiga chegar em renders realistas com o Lumio. Com muito trabalho e muita técnica, você vai conseguir sim chegar em um resultado, mas ele não foi feito especificamente para isso. Em outros renderizadores que utilizam Path Trace ou bidirecional, você vai ter uma facilidade muito maior em chegar em um render realista, já que o cálculo de luz é fisicamente correto. Mas o que faz uma pessoa que utiliza um Lumio, que é um programa mais limitado para chegar em uma renderização realista, conseguir obter esse resultado? É a base. Você precisa ter uma base muito sólida. E isso em qualquer programa que você utilizar. Se você tem uma base muito sólida de conhecimento, o software raramente vai te limitar. Por isso que o mais importante
importante não é a escolha do software, e sim a base bem construída. Quando você constrói uma base de conhecimento muito sólida, independentemente do software que você escolher, você vai conseguir resultados muito bons. Tira a mentalidade de pensar qual software que eu vou escolher, será que esse software vai me dar uma qualidade melhor, esse vai me dar uma qualidade melhor. Foca mais os seus esforços em como é que eu posso construir uma base onde em qualquer software que eu for utilizar eu consiga obter o melhor resultado, onde eu consiga extrair o melhor potencial de mim mesmo, o melhor potencial das minhas habilidades. E esse para mim é o pensamento correto quando você está querendo obter bons resultados e chegar em objetivos específicos. Traça o seu objetivo e cria uma base sólida para chegar naquele objetivo. Então foque em desenvolver suas habilidades, criar uma base sólida, entender bem os conceitos básicos do que você está querendo construir, do trabalho que você está querendo exercer. Então foque bastante em desenvolver as suas habilidades, principalmente a sua base, a base de conhecimento, coisa que eu desenvolvo muito bem no meu curso de renderização 3D Class. Lá a gente entende desde o funcionamento da luz. Lá você tem que entender como que a luz age, principalmente porque é o elemento mais importante da renderização realista, que é a luz. De qualquer renderização é a luz, porque sem luz você não tem renderização nenhuma. Lá a gente entende como que funciona a luz, como funciona a difração da luz, como que a luz rebate, como que ela se espalha em determinada superfície. Tudo isso é importante que você entenda, porque com essa base aqui, você consegue trazer essa base para qualquer programa. Você consegue, sei lá, aprender a base e ir para o Blender, para o Unreal, ir para o 3ds Max, utilizando Corona, V-Ray. O que você tem que fazer é só pegar o seu conhecimento, a sua base e fazer a adequação para o software que você está utilizando. Eu utilizo o Blender como meu software principal, mas eu já utilizei outros renderizadores e não precisei estudar horas e horas. Eu só precisei pegar o conhecimento que eu tinha e fazer a adequação para outro programa. Eu peguei e renderizei essa cena aqui no Blender e depois eu peguei essa cena e levei para Unreal, e lá na Unreal eu fiz todas as configurações. Isso não quer dizer que eu já estava 100% na Unreal, que eu já conseguiria entregar qualquer trabalho, mas o mínimo eu já conseguiria. A base que eu tenho, muito sólida, eu já consegui levar para lá. Eu já sabia que iluminação eu queria. Se você não tem a base, você nem a iluminação você sabe como que você quer. Se você quer a sombra mais clara, mais escura, a luz indireta, o que é luz direta, como que você quer a luz suave, não suave, se a luz vai pegar mais na esquerda, na direita, por que ela vai fazer isso. Quando você entende isso, e isso é o básico, você consegue levar esse conhecimento para qualquer programa. Eu já sabia o direcionamento da luz, eu já sabia o quanto de sombra eu queria, o quanto de luz, e o que eu precisei fazer é só pesquisar e também entender onde é que eu fazia para chegar ao resultado que eu queria. O resultado que eu queria já estava na minha mente, a base já estava na minha mente, eu não precisei estudar toda a base para começar, não, eu já comecei praticamente do meio. Eu quero a sombra desse jeito, agora eu vou partir para saber como que eu faço para a sombra ficar do jeito que eu quero. Agora uma pessoa que não tem a base, ela vai chegar no software, ela vai precisar ainda entender por que ela quer a sombra daquele jeito, como que ela vai trabalhar com a luz, se naquele ambiente é melhor trabalhar com a luz suave ou não suave, o que vai favorecer que deixe aquela cena mais realista ou menos realista. Isso tudo ela ainda vai ter que pegar, é a base, e vai ter que estudar. Por isso que a base é muito importante. E uma boa obra é o básico bem feito. Então, quando você faz o básico bem feito, você já tem uma boa obra. Não quer dizer que você vai se destacar somente fazendo o básico bem feito. Não é isso. O básico bem feito é muito importante, mas também é importante que você vá além. O básico bem feito já vai te deixar quase na linha de chegada. Esse a mais aí só vai fazer você deixar a sua cena mais memorável, a sua cena com o seu estilo. Então você vai praticamente andar 90% do caminho somente com base. O resto é você fazendo o avançado, o mais fino, a criatividade. Isso você vai extrapolar a linha de chegada, mas quase chegando na linha de chegada é com base.
E isso inclui você fazer a sua modelagem, a sua iluminação, seus materiais, que é um dos pilares basilar da renderização realista. Aí você entra com composição, e composição é de extrema importância, você saber organizar os seus objetos, saber como distribuir bem os seus objetos na sua cena, não deixar muito objeto só de um lado ou do outro, saber que ângulo que você vai usar. Tudo isso é muito básico e só isso daí você já vai deixar a sua cena quase pronta. Agora o mais fino é se você vai colocar algum efeito de distorção de lente, se você vai fazer o efeito de glare, se você vai colocar partículas, fumaça, algo mais para deixar a sua cena mais real, mais palpável, com mais a sua cara, o seu estilo. Isso vai fazer diferença, mas comparado com a base, com o básico, não vai fazer tanta diferença. Um é muito mais importante do que o outro, mas os dois são bem importantes. E o que você precisa para fazer um básico bem feito? Resumindo, é uma base bem sólida. E como eu já disse, eu tento entregar a base, que é entendendo a luz, como a luz funciona, e entendendo como é que essa luz se espalha na superfície dos objetos. Eu também ensino como que você pode escolher um bloco de qualidade, porque não é qualquer bloco que você pode utilizar nas suas renderizações, caso você esteja querendo fazer uma renderização realista. Como o objetivo da renderização é ser realista, você precisa ter todos os processos que leve você ao objetivo de ser realista. Então você precisa ter a modelagem o mais realista possível, a melhor possível, tanto com otimização quanto com nível de detalhes. Você precisa ter um material muito bem feito, que traduza bem o que seria na vida real, que reflete bem, que tenha rugosidade quase perfeita com a da realidade. Por isso que você precisa ter todo esse cuidado, principalmente com a base da renderização realista, para você conseguir obter o resultado. Porque se você não tiver cuidado com esses pilares, muito possivelmente a sua renderização não vai ficar realista. Muito possível. Eu diria que 99% de chance da sua renderização não ficar realista, já que você não teve os cuidados necessários para chegar no objetivo. E como a gente já estava falando de modelagem, dessas coisas, também me perguntam muito de, tipo assim, a pessoa usa bloco grátis, outra usa bloco pago. Será que por isso uma pessoa tem mais vantagem do que outra? Isso faz com que a obra continue ainda sendo sua, mesmo você utilizando ativos de outra pessoa fez uma cama que você utilizou no seu quarto, mas você renderizou. Será que a arte é sua? É mérito seu? E a resposta que eu tenho para essa pergunta é que a obra ainda continua sendo sua, mesmo você utilizando ativos de outras pessoas. E uma pessoa que usa blocos pagos e outras grátis, as duas podem obter resultados muito bons. Isso vai depender também da sua habilidade. A gente entra lá no básico. Se você sabe o básico, você sabe como é uma modelagem muito boa. E você vai procurar os blocos que têm a modelagem muito boa para deixar a sua renderização realista. Porque na hora de você baixar um bloco grátis, vai ter uma enxurrada de bloco ruim e você tem que conseguir separar o joio do trigo. Se você não souber fazer isso, a sua renderização vai ficar ruim, porque você já está matando um pilar do realismo, que é a modelagem. E quando você utiliza blocos pagos, você já tem uma facilidade. A facilidade de que os blocos geralmente vão ter muito mais qualidade e você não vai precisar ficar tratando esse bloco. Digamos que eu baixe uma cama. Essa cama talvez não venha com a otimização muito boa. Aí eu vou ter que ir lá otimizar para ficar mais leve. Muitas vezes você baixa blocos grátis e ela é específico para V-Ray, para Corona, então você precisa trazer para o Blender, configurar todos os materiais. Aí você já precisa entender de criação de material, como que você vai fazer o material do tecido bonitinho, o mais próximo da vida real possível. Se a sua modelagem, sei lá, tem algum detalhe que não está muito bem feito, você vai lá e refaz aquele detalhe. Geralmente você precisa ter um trabalho maior quando você lida com blocos grátis. Já nos blocos pagos, nos ativos pagos, eles geralmente têm um cuidado maior com a qualidade do bloco, já que ele está vendendo, ele precisa vender aquilo, então precisa ter uma certa qualidade, ele precisa estar bem otimizado, os materiais precisam estar bem feitos. Se já vem para Blender, os materiais geralmente são muito bem feitos, então é importante que o bloco esteja o mais redondo possível, só justamente para você pegar e arrastar para sua cena. Esse é o objetivo do bloco pago.
ter a facilidade, é muito mais fácil, muito mais produtivo. Uma pessoa que trabalha, é muito mais produtivo você pegar os blocos pagos, porque você só arrasta para sua cena, acabou. E quanto maior a sua produtividade, maior o seu potencial de ganho, mais você pode ganhar, mais você pode entregar em um curto período de tempo. Enquanto você está tratando um bloco ali, você já arrastou praticamente todos os blocos para sua cena e já está começando a renderizar, enquanto o outro ainda está tratando o bloco. E para defender o meu argumento dessas duas perguntas e também de todas as outras, eu vou utilizar uma analogia muito legal que eu criei, que é a analogia do cozinheiro. Imagina o cozinheiro, ele vai lá, pega seus ingredientes, corta, pega sua proteína, faz um molho perfeito, cozinha no tempo certo, deixa no ponto certinho, te entrega na temperatura ideal e você come e tá perfeito o prato. Eu não acho que ele perde o mérito caso ele não tenha feito, sei lá, um molho de tomate, não tenha plantado tomate. Eu não acho que o cozinheiro precisa ir lá e plantar o seu tomate para fazer o seu molho. Eu acho que ele não precisa fazer a faca, fabricar a faca para fazer os cortes. Ele também não precisa criar os seus animais para abater e utilizar a proteína. Então, tipo assim, ele não perde o mérito do prato final por ele não ter feito esses processos. Porque a graça não está em participar de todos os processos. O que diferencia o cozinheiro do outro não é se ele participa de todos os processos. E o que diferencia em si é se ele sabe tratar bem os ingredientes que ele tem. Se ele pega o tomate, sabe fazer o molho de tomate bem. Se ele sabe cortar bem tudo que ele precisa cortar. Se ele sabe o tempo de preparo. Porque um cozinheiro ruim, ele vai pegar todos esses ingredientes, talvez vai queimar, talvez vai cortar totalmente errado, vai deixar grosso demais ou fino demais. Então, o cozinheiro ruim é aquele que não sabe tratar aquilo que ele tem, os produtos que ele tem, os ingredientes que ele tem. E o cozinheiro bom é aquele que sabe tratar, ele sabe o tempo certo, o tempero certo, que panela que ele deve utilizar. Então, ele sabe de tudo isso, se é no fogo baixo, no fogo alto, tudo isso o cozinheiro bom ele vai saber, que é a base. Se ele sabe a base, ele vai lá e sabe tratar bem aqueles ingredientes. Nesse caso, levando para o artista, um artista bom e um artista ruim, você entrega exatamente os mesmos blocos para ele. Um entrega uma cena perfeita, com a composição perfeita, com o equilíbrio de cor, com um ângulo de câmera, desfoque de primeiro, segundo plano, uma pós-produção muito boa, a iluminação perfeita. O outro talvez vai jogar os blocos para lá, não sabe muito bem onde colocar, a iluminação não vai estar tão boa, composição ele nem sabe como fazer, ângulo de câmera ele coloca qualquer um, fica tudo torto. Então ele não soube tratar aquilo que ele tem. E é isso que é o importante, você saber o básico, a base, e assim você vai saber tratar bem as coisas que você tem. Você vai saber lidar melhor com o que você tem no momento. Saiba trabalhar bem com o que você tem no momento. Por isso que eu acho que independe de que programa você escolher para renderizar, se é o Blender, V-Ray, se você sabe a base, você sabe tratar bem tudo aquilo que você, os blocos, a iluminação, a luz, você sabe tratar isso bem, você vai entregar um bom resultado, porque você é um artista habilidoso, você já obteve a habilidade, você desenvolveu essas habilidades. E para mim isso é muito mais importante do que o programa que você utiliza. Ah, utilizei V-Ray, utilizei Corona. Independe disso. Você não chegou ali por causa do programa. Você chegou ali por causa da sua habilidade. Para um artista bom, eu posso colocar qualquer programa na frente dele. Ele vai entregar um trabalho excepcional. Talvez não no mesmo nível de um programa que tenha recursos mais avançados. Não, mas você vê que ele tem um diferencial, que ele consegue extrair o máximo do programa. Você vê que o limitador foi o programa e não o usuário. Você vê que ele só não foi além por causa que o programa não permitiu. É nisso que você tem que focar. Eu só não vou além por causa do programa. E você tem que saber bem diferenciar isso. Quando é culpa sua e quando é culpa do programa. E você só vai ter essa visão quando você fizer diversas vezes. Quando você errar muitas e muitas vezes. É assim que você adquire a base. O cozinheiro só sabe o tempo certo de preparo assim que ele testa, estuda várias e várias vezes para saber que aquele tempo dá certo e 1 minuto a mais, 2 minutos a mais já dá errado. Porque ele testou
testou. Ele deixou 5, 10 minutos a mais e viu que não ficou bom. Ele deixou 5, 10 minutos a menos e viu que não ficou bom. Aí conta muito a experiência. Ele também pode ter estudado. Ele viu que no livro tal falava que o tempo exato era X. Ele foi lá, testou, viu que era exatamente X. Ele tentou extrapolar, diminuir, viu que não dava certo. E ali ele já vai construir um conhecimento básico. Um conhecimento que vai permitir que em qualquer situação ele consiga lidar bem com a situação. E para mim, um cozinheiro pode preparar um prato incrível utilizando ingredientes básicos e outro cozinheiro utilizando ingredientes mais refinados, com técnicas mais refinadas. Por não saber o básico, ele pode fazer um prato ruim. Talvez ele não sabe o tempo de preparo, ele te entrega o prato cru, enquanto o cara que só pegou o básico, sabe o tempo de preparo, ele vai te entregar um prato comível. Talvez não seja o melhor prato do mundo, mas você consegue comer, você consegue se satisfazer bem com o alimento, enquanto o outro, você não vai comer um prato cru, um prato torrado, só por um erro básico que seria o tempo de preparo. Pode haver erro, sim, ele pode ter errado, pode ter calculado errado o tempo, mas eu estou descartando isso e utilizando somente o argumento de conhecimento, se a pessoa sabe ou não sabe. É claro que nesse exemplo eu desconsiderei várias coisas. O cozinheiro pode ter mudado de forno, mudado de fogão, ele tem uma temperatura diferente, então o tempo muda. Eu estou desconsiderando tudo isso. Mas o que eu quero que você imagine um artista que quer fazer uma imagem mais dramática, então logo ele poderia colocar uma iluminação nublada, ele poderia deixar a iluminação mais difusa, e isso iria remeter mais ao nublado, mais esse drama. Aí ele quer fazer essa imagem mais dramática, então ele pensa em colocar uma iluminação realmente nublada, mas quando ele vai fazer essa iluminação ele não deixa difusa, ele deixa uma luz bem dura, como se fosse em um dia de sol forte, um dia claro de sol forte. Ele deixa lá o seu céu nublado, mas só que coloca a iluminação totalmente diferente do que seria o nublado, por não saber como que um nublado funciona. Nesse caso você percebe que por um simples detalhe, que é a iluminação difusa e não difusa, ele já acaba com todo o drama da minha cena e já deixa a minha cena muito incoerente com a vida real. E isso por um erro totalmente simples, com um erro muito básico, que é a suavidade da minha iluminação. Se ele tivesse ciência dessa suavidade que ele necessitaria para essa cena, ele já teria deixado a cena muito melhor. Por esse erro ele já não consegue remeter mais a cena dramática, não tem mais aquela luminosidade baixa para utilizar uma luz artificial, a gente conseguir ver mais a luz artificial. Essa cena nublada com a iluminação mais difusa deixa a cena mais tranquila, e por ele utilizar a iluminação artificial mais amarelada também deixa mais tranquilo. Então toda uma simbologia que ele poderia ter na sua cena, a mensagem que ele poderia passar com a sua cena, porque uma obra de arte, uma peça visual, ela quer transmitir alguma coisa, ela quer conversar, ela quer mandar uma mensagem, e a mensagem que ele queria mandar não foi concluída, não foi alcançada, e por isso eu diria que por um erro simples ele detonou toda a cena dele. Só passando para lembrar, os addons que eu estou utilizando nessa cena aqui para distribuir grama, fazer a distribuição das minhas árvores, os links estarão todos na descrição, então caso você se interesse, tá todos os links lá, dá uma conferida lá. Então continue aí com o vídeo. Agora, para finalizar o vídeo, o software sim é importante, vai fazer diferença na hora de você renderizar. Eu diria que não tanta diferença na qualidade final. Eu já vi gente fazendo pintura realista no Paint, que é um programa extremamente limitado, só por a pessoa saber o básico bem, ser muito avançado, saber das técnicas. Ele conseguiu chegar no app e conseguiu entregar uma coisa que pessoas com programa mais avançado, que tem ferramentas mais automatizadas, não conseguem chegar, justamente por negligenciar esse conhecimento que é tão importante. Já vi pessoas até desenhando no Excel, que é um programa feito para fazer planilhas. Então a pessoa vai lá num programa que não foi feito para desenhar e utiliza as ferramentas e consegue chegar em resultados incríveis
E é isso que eu espero de você. Não deixe se limitar por software. Não dependa de software. O software é só uma ferramenta que vai deixar o seu resultado mais rápido ou menos rápido, mas não deixe que ele limite a sua qualidade. Não quer dizer que você tem uma qualidade ruim, um software limitado, que você tem uma base ruim. Se eu chegar no Lumion e não conseguir ter o render mais realista possível, pode ser que eu esteja limitado no software. E é isso que eu espero que você saiba diferenciar isso e que em qualquer software que você utilize, você chegue no ápice. Por isso, não dê tanta importância que software você vai utilizar. Utilize o software que mais te atende no momento, o que for mais acessível no momento para você. Estuda bem a sua base e também depois, posteriormente, você troca de software caso você esteja sentindo a limitação vinda do software. Quando você sentir isso, tenta trocar, e o conhecimento é o mais importante. O software vai fazer com que você, por exemplo, trabalhe um pouco mais rápido, entregue o resultado muito mais rápido, muito mais fácil, com muito mais otimização, utilize menos da sua máquina. A sua máquina não vai precisar trabalhar horas e horas porque o programa é mais otimizado, é mais leve, e é isso que você tem que buscar no programa. Essa é a responsabilidade que você tem que dar para o programa. E a sua responsabilidade é entregar qualidade. A função do software é te entregar facilidade e a sua função é entregar qualidade. Sabendo separar essas responsabilidades, você vai conseguir evoluir muito mais rápido e com uma base muito mais sólida. Então é isso, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que você tenha curtido. Caso tenha curtido, considere se inscrever no canal, deixe o seu like e também não esqueça de deixar o seu comentário aqui, a sua opinião. Lembrando que na descrição também estará os links de todos os addons que eu utilizei na criação dessa cena. Lá são os que eu utilizo e recomendo. Também está o link da 3DR Class, meu treinamento de renderização, caso você tenha interesse. E agora você fica com o resultado final da minha cena. E até o próximo vídeo. Valeu, falou!